Deus seja louvado para sempre e eternamente. É um privilégio para mim, cada vez que eu tenho a oportunidade de repartir com alguém a palavra de Deus. Hoje, nesta página, eu quero falar sobre alguns segredos para se poder conhecer a vontade de Deus. Na verdade, eu vou mencionar 10. Durante os meus anos de ministério, eu tenho encontrado muitas pessoas que me fazem a seguinte pergunta: Pastor, como alguém pode conhecer a vontade de Deus? Na verdade, nós temos um anseio, nós temos uma necessidade imperiosa de realmente conhecermos a vontade de Deus. Às vezes nos enganamos com alguma coisa que supomos ser a vontade de Deus e chegamos a descobrir que não é. Por outro lado, às vezes existe uma certa informação sobre a vontade de Deus e nós não captamos com segurança, com propriedade. Eu não quero entrar em uma discussão acadêmica, estritamente teológica. Eu quero ser prático. E, como sempre, eu quero ser bíblico. Quais são os 10 segredos que eu recomendaria hoje para quem deseja, de fato, conhecer a palavra de Deus? Pois bem, nós vamos a eles calmamente, para que possamos meditar, para que possamos extrair o néctar da palavra de Deus, a fim de trazer substância profunda, edificante, proveitosa para o nosso entendimento, para a nossa maneira de viver. Eu quero começar pelo seguinte: se você, meu irmão, minha irmã, se o senhor, se a senhora deseja conhecer a vontade de Deus, siga os passos que eu vou lhe dar agora. Capte, avalie os segredos que eu vou compartilhar. Primeiro, deseje do íntimo do seu coração a realização da vontade de Deus. Eu tenho encontrado algumas pessoas que dizem que querem conhecer a vontade de Deus, mas, na verdade, não querem. Elas têm medo de que a vontade de Deus venha se opor à sua, a deles. Outros, na verdade, não querem se submeter à vontade depois que ela lhes for revelada. Uma situação realmente difícil. Então, o primeiro ponto que eu ponho é este: deseje efetivamente a realização, a revelação, a descoberta da vontade de Deus para a sua vida. Em um sentido muito geral, nós podemos recordar que Jesus ensinou na oração, ela é chamada de oração dominical ou de oração do Pai Nosso. É a mesma coisa. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, nessa oração, que foi a única oração que Jesus ensinou aos discípulos, oração que eles fizeram durante todo o período que precedeu o dia de Pentecostes, após o Pentecostes, o Espírito Santo liberou para que eles pudessem orar livremente. Mas durante o período do ministério de Jesus, os discípulos oravam, os discípulos repetiam sempre a oração dominical. Nessa oração, Jesus está dizendo que nós devemos pedir ao Pai Celestial que manifeste o seu reino. E em seguida, atrelado, conjugado, linkado com esse desejo de que venha o reino de Deus, está o pedido: seja feita a tua vontade. Então, nós devemos desejar a realização da vontade de Deus e devemos ser claro, orando a Deus, que nós estamos interessados em que a vontade dele seja feita. O segredo número 2, para nós conhecermos e depois para realizarmos a vontade de Deus é este: irmão, irmã, procure conhecer
tanto quanto seja possível, a vontade de Deus. Não seja insensato. Treine o seu entendimento. É isto mesmo que estou falando. É preciso treinar o nosso entendimento para que ele absorva o futuro conhecimento, a futura revelação, o futuro compartilhamento do Espírito conosco através de um meio que Deus use para tornar conhecida a sua vontade. Eu quero lembrar o que está escrito em Efésios, capítulo 5, verso 17. Diz assim: para que não sejais insensatos, mas que entendais qual seja a vontade do Senhor. Isto significa que nós precisamos estar revestidos de um espírito de sabedoria, ou, para usar a expressão de Paulo aos Efésios ou aos Colossenses, nós precisamos receber inteligência espiritual para que nós estejamos aptos a entender com precisão qual é a vontade do Senhor. Terceiro segredo: procure alinhar, harmonizar a sua mente com as coisas de Deus. À medida que nós nos preocupamos com aquilo que pertence ao Egito, à medida que nós nos conformamos com aquilo que é parte da vida material, absolutamente só da vida material, à medida que nós nos envolvemos com coisas que não são especificamente espirituais, que não diz respeito ao reino de Deus, nós estamos criando uma barreira para conhecermos a vontade de Deus. A vontade de Deus requer um alinhamento da nossa mente com o mundo espiritual. E esse alinhamento, Paulo chama de transformação. Essa transformação acontece quando nós nos desfazemos da conformação. Ou nós somos conformados com este mundo, ou então somos transformados para vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Vejamos o que diz Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito difícil conhecer a vontade de Deus quando nós estamos dependendo completamente da nossa maneira de pensar, do nosso raciocínio, da nossa própria lógica. Como é que Abraão aceitaria levar Isaac ao sacrifício se ele deixasse funcionar apenas a sua mente? A vontade de Deus foi revelada a Abraão em uma forma superior. E havia um alinhamento tão grande entre a mente de Abraão e o pensamento de Deus, que Abraão entendeu, resolveu obedecer e aconteceu aquilo que nós sabemos. De modo que ele veio a tornar-se um herói da fé. Se você quer conhecer a vontade de Deus, alinhe sua mente com as coisas de Deus. Pois bem, em quarto lugar, quarto segredo, quarto passo, prepare-se para pôr a vontade de Deus acima da sua. Se você realmente deseja a vontade de Deus, então comece a preparar-se para desfazer-se do domínio da sua vontade, da prevalência dos seus propósitos, a fim de abrir o caminho para que você possa, na verdade, conhecer e depois executar a vontade de Deus. Vamos ver o exemplo clássico, o maior de todos. Mateus 26:39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. Jesus preparou-se para pôr a vontade de seu Pai acima da sua. Este é o modelo, este é o padrão. Ninguém há que possa, na verdade, conhecer com entendimento pleno a vontade de Deus e muito menos realizá-la
Você não faz o que Jesus fez. Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja minha vontade, mas a tua. Número 5. Quinto segredo. Esforce-se para que a vontade de Deus em sua vida seja uma coisa tão essencial, tão estrutural, tão fundamental quanto o seu próprio alimento. Você não toma café todos os dias pela manhã? Você não costuma diariamente almoçar? Não é o seu hábito regular, sua forma de ver jantar? Pois bem, tão natural quanto tomar café, almoçar e jantar deve ser realizar a vontade de Deus. Portanto, se você quer realizar a vontade de Deus, você tem que conhecê-la. Mas para conhecê-la, prepare-se para fazê-la tão importante quanto o seu próprio alimento. Olha o que Jesus disse, falando aos discípulos em São João, capítulo 4, verso 34. Disse o Senhor: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, o meu alimento. Para Jesus era tão natural fazer a vontade de Deus quanto alimentar-se. Só que fazer a vontade de Deus era prioridade que estava acima do dever diário, do dever cotidiano de alimentar-se de alimentos materiais. Eu vou para o segredo número 6. Há uma escuridão natural na nossa mente no que diz respeito ao mundo espiritual. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, por isso que nós temos que ouvir mensagens, por isso que nós temos que ir ao culto, por isso que nós temos que ser doutrinados, por isso que nós temos que permitir que a nossa mente seja iluminada. Mas como é que a nossa mente pode ser iluminada? Para, em meio à escuridão, nós discernirmos a revelação da vontade de Deus? É fácil. Vamos ver o que está escrito no Salmo 119, verso 105. Nós conhecemos muito este versículo, todos nós conhecemos. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Olha o que o salmista está dizendo. Eu preciso de uma lâmpada para iluminar os meus pés. E eu preciso de uma luz para que eu conheça o meu caminho. A vontade de Deus vai aparecer no nosso caminho. Mas essa vontade precisa ser bem esclarecida, precisa se tornar algo realmente claro para nós. Quem vai tornar clara a vontade de Deus é exatamente a lâmpada de sua palavra, que perscruta a vontade de Deus e transmite como uma projeção direta e especial essa santa e perfeita vontade. Eu passo ao conselho número 7, meu irmão, minha irmã, busque e aceite conselhos de pessoas maduras. Muitas vezes, pessoas maduras são instrumentos de Deus para comunicar sua vontade. Veja o que está escrito em Provérbios 11 e 14. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Permita ser aconselhado. Deve ser alguém muito mais espiritual que você, muito mais maduro que você, muito mais experiente que você, muito mais sábio que você, de muito maior intimidade com Deus do que você, para que de fato mereça essa pessoa ser ouvida no que diz respeito à comunicação, à revelação da vontade de Deus. Número 8. Quando você começar a conhecer a vontade de Deus, creia nela. Agora, não somente creia, não somente haja o assentimento da sua mente. Creia e tome posse da promessa de Deus. É o que está escrito no Salmo 32, versículo 8. Deus está prometendo para nós, e essa promessa que você tem que acreditar. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olhe que há 3 verbos fundamentais em conexão com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Primeiro, instruir-te-ei. Isto representa o conhecimento básico.
ensinar-te-ei, o aprofundamento daquilo no qual começamos a ser instruídos. Guiar-te-ei significa a manutenção desse ensino que proveio daquela instrução. Creia e tome posse desta promessa de Deus. Assim você vai conhecer a vontade do Senhor. Número 9. Você quer conhecer a vontade de Deus? Você já ouviu profecias? Você já teve sonhos? Você já leu livros? Você já buscou muitos caminhos? Deixe-me dar-lhe um versículo. Se você quer conhecer a vontade de Deus, busque intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o revelador da vontade de Deus. E normalmente ele nos ajuda a realizarmos essa vontade. Se você buscar essa intimidade com o Espírito Santo, você chegará a um ponto de ele, o Espírito, ter liberdade de revelar para você em sua plenitude e naquilo que Deus acha suficiente para que você saiba, você ter liberdade de conhecer a vontade de Deus. Escute o que está escrito no Salmo 143, no versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ninguém nasce sabendo a vontade. Por aceitar a Jesus no sábado, ninguém conhece a vontade dele no domingo. Não é automático. É preciso haver um processo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Veja esta expressão, terreno plano, no sentido espiritual. Você não pode ter ondulações na sua mente. Creio, não creio, creio, duvidar, duvidar e crer, creio, desanimar, desanimar e prosseguir. Não. Que o Espírito Santo nos conduza por um caminho plano. Isto fala de estabilidade espiritual. E para concluir esta meditação, eu lhe dou o 10º segredo para conhecer e em seguida executar a vontade de Deus. Aprenda a descobrir quando Deus não está de acordo com uma situação. Às vezes você toma uma decisão, admitindo que é a vontade de Deus, e você está vendo os obstáculos postos por Deus. Se Deus põe um obstáculo em alguma coisa na sua vida, não é que Deus esteja contra você, é que Deus não quer que você prossiga naquela direção, para que não haja fracasso, para que não aconteça insucesso na sua vida. Olha o exemplo clássico na palavra de Deus. Atos, capítulo 16, versos 6 e 7. Paulo decidiu ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo começou a pôr obstáculos. Olha, literalmente o que diz a palavra. E percorrendo a região da Frígia e da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Não é porque você decidiu fazer uma coisa certa que aquilo significa a vontade de Deus. Porque pregar o Evangelho é certo, é correto, é o resultado de uma obediência. Está na Bíblia, Jesus mandou. Mas até o lugar onde se deve pregar deve estar coerentemente conectado com a vontade explícita de Deus. Muito interessante. Amados em Cristo, muito obrigado por terem me acompanhado aqui. Se você considera edificante esta palavra, se você se sente abençoado por esta palavra e quer e sente desejo de que outras pessoas tomem conhecimento dela, você sabe exatamente o que fazer. Compartilhe. Deixe que outras pessoas examinem os 10 segredos para conhecer e realizar a vontade de Deus. Muito obrigado por sua boa, generosa e disponível atenção. O Senhor te guarde, meu irmão. O Senhor te guarde, minha irmã. Guarde a você mesmo, guarde o seu ministério, guarde a sua família, guarde a todos, em nome e por amor de Jesus. E lembre-se, você terá centenas e centenas de material bíblico para sua edificação, assinando a Biblioteca Digital
pastor Gésel Gomes. Até o nosso próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém.